Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, aqui na TVT, a TV dos Trabalhadores, e também na Rádio Brasil Atual. Muito grato por sua audiência. Hoje nós temos uma pergunta, sempre o temos, e a nossa pergunta é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Lá em Provérbios, capítulo 26, versículos 18 e 19, diz o seguinte: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. O texto sagrado está nos chamando a atenção para um tipo de ser humano absolutamente inconsequente. Um sujeito ou uma que sai por aí lançando fogo à deriva da sorte. Onde cair, caiu. Se incendiar, incendiou. E não apenas fogo, mas flechas. Flechas, à deriva da sorte. Quem atingir, atingiu. Se não atingir, ótimo. Mas se atingir, atingiu, paciência. E mortandade, inconsequência, que sai por aí provocando a morte das pessoas, também aí a deriva da sorte, quem morrer, morreu. E aí, quando é cobrado, quando é cobrada, quando é chamado às falas, quando é chamada às falas, ao invés de se explicar, ao invés de dizer, afinal de contas, por que é que você saiu a semear fogo, a semear flechas, a semear mortandade, provocar epidemias, pandemias, seja lá o que for? Por que você saiu a fazer isso, à deriva da sorte ou do azar, sem se ocupar do que é que você estava fazendo, com uma absoluta inconsequência? Por que você fez isso? Da onde você tirou a ideia de que o poderia fazer? A pessoa então responde: eu fiz isso por brincadeira. Eu fiz isso por causa do meu temperamento. Eu fiz isso. E agora eu quero citar uma outra frase que se assemelha a essa das Escrituras Sagradas. E essa frase é a seguinte: por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Jair Bolsonaro. Então esse é outro versículo, tá certo? Só que esse não é nada sagrado. Esse é um versículo de um sujeito que atacou as instituições da democracia, que disse que não ia se submeter ao STF, Supremo Tribunal Federal, que disse que não iria obedecer sob hipótese alguma, que disse que ministros do STF iriam sofrer as consequências do que estavam a fazer, ainda que estivessem tão somente cumprindo a lei, cumprindo o seu papel de intérprete da lei, que ele não admitiria. Estas palavras, frutos do momento, como disse o dito cujo, decorreram do calor do momento. Essas palavras ameaçaram ministros, ameaçaram a democracia, subestimaram o povo brasileiro, convocaram gente
para ir às ruas, para pedir golpe militar. Estas são as palavras. São as palavras, como diz as Escrituras Sagradas, do louco, que lança fogo, flechas e morte, à deriva da sorte ou do azar, na expectativa de assistir qual Nero, lembra do imperador Nero, imperador de Roma, que botou fogo em Roma e enquanto a cidade ardia em chamas, ele tocava desafinadamente a sua lira, com a sua voz esganiçada. Qual Nero, o louco, sai a lançar fogo, flechas e morte, e mortandade, ou seja, a espalhar a enfermidade, a espalhar a pandemia, a epidemia, ou semeando o vírus, ou dizendo que ele não existe, e não tomando nenhuma providência para que ele seja combatido, que é o chamado negacionismo. Pois este louco, quando questionado e pedido a ele que minimamente se explique, esse louco diz: ah, fiz isso por brincadeira. Ah, vocês levaram a sério? Ah, imagina, não era para levar a sério. Peraí. Caminhoneiros se deslocaram de várias partes do Brasil. Estradas foram fechadas. A economia foi prejudicada. Sujeitos saíram fugidos do Brasil porque acreditaram no presidente e saíram deslocadamente a convocar todo mundo para um golpe de Estado. A lei foi absolutamente desrespeitada. Pessoas deveriam, inclusive, ter sido presas, porque tudo isso é crime e é crime inafiançável. E não aconteceu nada, a verdade seja dita. Não aconteceu nada com estes. Inclusive, alguns ainda escaparam do país e ficaram dando entrevistas no exterior. Mas tudo isso por causa do quê? Segundo as Escrituras Sagradas, de um louco. De um louco que lança fogo, flechas e mortandade. E depois disso, vocês levaram a sério? Não, não era sério. Aí, quando este sujeito é chamado às falas, ele diz: as minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento. O calor do momento, caro senhor, poderia ter levado o Brasil hoje a um estado de absoluta exceção. Porque de mediana exceção já está. Mas de absoluta exceção. Todos nós agora poderíamos estar fugindo dos torturadores, dos assassinos, perdendo todos os nossos direitos individuais, vendo a democracia ser destruída, desaparecer, por causa do calor do momento, das palavras contundentes, que visavam o bem comum. Desde quando o golpe militar é bem comum? Desde quando fechar o STF é bem comum? Desde quando rasgar a Constituição é bem comum? Desde quando colocar a democracia sob cheque é bem comum? Desde quando propor um regime de exceção é bem comum? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, vamos tolerar esse tipo de coisa? Até quando vamos conviver com isso? Semanas de angústia, semanas de perguntas,
semanas de expectação. O que vai acontecer? Dia 7 de setembro, que usamos para celebrar a nossa independência, se tornou o dia da angústia, o dia da incerteza, o dia em que todos nós podíamos levantar ou dormir num regime absolutamente de exceção. O fim da democracia brasileira, mais uma vez. Segundo as Escrituras, senhor presidente, quem faz assim é louco, que lança fogo, flechas e morte ou mortandade à deriva do azar ou da sorte. O senhor chama de palavras contundentes e do calor do momento, mas a Bíblia chama de loucura, irresponsabilidade, inconsequência. William, é com você. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. O privilégio de estar conversando com vocês mais uma vez. Ari, nós, enquanto cristãos, sempre falamos que a nossa base de fé e regramento de prática é as Sagradas Escrituras. E nas Sagradas Escrituras nós temos a literatura sapiencial, a qual você fez uso, por exemplo, de Provérbios. E essa literatura de sabedoria, ela apresenta a própria sabedoria como uma dádiva divina, uma qualidade que o ser humano deve cultivar. E em contraste a essa sabedoria, como um antônimo à sabedoria, a Bíblia nos apresenta o quesil, que é um substantivo hebraico usado para nominar o tolo, o estúpido, o louco, o insensato. Essa pessoa, o quesil, é sobretudo um ignorante. Não só por causa da falta de conhecimento, mas principalmente por ser indiferente e desinteressado pela sabedoria e pelo conhecimento. Segundo a Bíblia, o tolo, o quesil, apresenta características como odiar a ciência, não sei se você conhece alguém assim, ser ímpio, cruel, desumano. Gente, por exemplo, que vibra com a tortura e com um torturador. Ele não consegue controlar a boca, o quesil. E como lhe falta sabedoria, a única coisa que pode repartir com os outros é a sua opinião sem sentido. E o que ele fala, segundo a Bíblia Sagrada, causa discórdia e o envolve em conflitos. O envolve em contendas com seus adversários. Não sei se você conhece alguém assim. A Bíblia diz que ele é um perigo para si e para os outros. O verso 10 que você trouxe, no verso 10 do capítulo que você trouxe, a figura que a Bíblia apresenta sobre isso é um flecheiro que fere a todos. Ele é um flecheiro que fere a todos. Segundo a sabedoria, o pior dos mundos para uma nação é quando ela coloca um quesil, um tolo, um louco, numa posição de honra. Um quesil, esse louco, numa posição de responsabilidade, segundo a sabedoria bíblica, é inútil, desastroso e deve ser controlado. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho à frente. Pois é, quesil, palavra hebraica para tolo, louco, inconsequente, avesso à sabedoria. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. Muito bem, estamos aqui. Obrigado por continuar conosco. Muito grato mesmo.
Então, estamos falando sobre até quando, Senhor, vamos ter de conviver com um Kizil, um louco, no poder. Sim, porque nós lemos Provérbios, capítulo 25, a partir do verso de número 16, 18, e digo, Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 18, que diz assim: como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Provérbios capítulo 26, versículos 18 e 19. E vimos, para nossa surpresa, um outro versículo, o versículo escrito pelo senhor Jair Bolsonaro, que diz: por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Ou seja, o que o presidente chama de calor do momento, a Bíblia chama de loucura. O que o presidente chama de embates, a Bíblia chama de irresponsabilidade. Simples assim. E aí, o que é que angustia a gente? Bom, primeiro angustia a gente que pastores evangélicos tenham apoiado a loucura. No bloco anterior, o William trouxe para nós uma informação preciosa, dizendo que a leitura de Provérbios é uma leitura de um livro, de uma literatura chamada pelos teólogos de sapiencial, literatura de sabedoria, e que o termo para louco, insensato, irresponsável, é o termo Kizil, que é a pessoa avessa, absolutamente contrária à sabedoria. Muito bom. Quem de nós pode imaginar que pastores e pastoras que conhecem a literatura sapiencial, portanto conhecem esse versículo de Provérbios 26, versículos 18 e 19, vá apoiar, quem pode imaginar que quem conhece esse texto, vá apoiar um sujeito que é a personificação do Kizil, do sujeito avesso à sabedoria. Quem? Sim, porque os pastores apoiarem-no, inclusive convocarem o povo para ir às ruas pedir ditadura e fim da democracia, portanto, é tais pastores e pastoras darem testemunho de si, de que também abandonaram a sabedoria, de que também se tornaram enlouquecidos e enlouquecidas, que também estão dispostos a semear fogo, a lançar flechas ao bel prazer, à deriva da sorte e a propagar mortandade. Aliás, estes pastores e pastoras propagaram mortandade porque também se tornaram negacionistas. Sim, se tornaram, disseram que o vírus também era uma gripezinha, disseram para os seus fiéis que quem tem fé não pega Covid. E agora se alinharam à loucura absoluta que poderia ter acabado com a democracia. Sim, fizeram isso. Fizeram isso. E depois chamaram o povo para pedir o fim da democracia. Guarde bem o nome desses pastores e pastoras. E entenda, são loucos, são enlouquecidos e enlouquecidas, lançando fogo, flechas e mortandade. Bom, você vai dizer, não, mas espera aí.
alguém no palácio, da entourage do presidente, convocou o ex-presidente Michel Temer e ele botou água na fervura e ele trouxe um pouco de lucidez. Bom, é verdade que lucidez num ambiente de enlouquecimento é uma coisa efêmera e espasmódica, ou seja, rapidamente passa. Então é bom que o legislativo e o judiciário tenham isso em mente. Esses momentos de lucidez, quando você está diante de alguém que é avesso à sabedoria, é espasmódico e efêmero, é muito rápido e assim não chega a tocar na superfície de verdade. Então não faça de conta que tudo está resolvido, porque não está. Não está resolvido. Tá certo? Não está resolvido. O problema não foi resolvido. Agora, eu acho muito interessante porque o ex-presidente Michel Temer, que foi quem botou água na fervura e trouxe um pouco de lucidez a esse momento de calor e que depois, inclusive, participou de um converscote onde contrataram um humorista com os homens mais ricos do país, contrataram um humorista para imitar o presidente Bolsonaro e para rirem às custas do Quizilo, a rirem às custas daquele que é avesso à sabedoria, que, aliás, eu achei de muito mau gosto, porque, afinal de contas, estes ricos de dentes expostos foram os que mantiveram, e que puseram e mantiveram esse Quizilo, esse avesso à sabedoria no poder. E agora não só o puseram, não só o mantiveram, como agora o usam como fonte de escárnio, de riso. Para eles é riso, para nós é fome, para nós é miséria, para nós é ausência de emprego, para nós é custo de vida elevadíssimo, para nós é inflação galopante, para nós é morte por Covid, para eles é riso solto dos irresponsáveis, dos coniventes, dos cúmplices. E é interessante ver o senhor Michel Temer, porque num momento raro, ele foi aquele que botou água na fervura e parecia ser o porta-voz da lucidez, para logo depois, como diria o Salmo I, se sentar à roda dos escarnecedores e falar de si mais do que ele gostaria que nós soubéssemos, se é que já não o soubéssemos. E o ponto básico, irmãos e irmãs, amigos e amigas, é que nós não podemos continuar convivendo com isso. O legislativo e o judiciário não podem fazer de conta que tudo está resolvido. E sabe qual é o curioso? É que este senhor, que depois assentou-se à roda dos escarnecedores, como os demais, e que teve um minuto um minuto de sabedoria, ele era chamado pelos pastores que convocaram o povo para pedir golpe militar, ele era chamado de satanista. Você sabia disso? Você lembra disso? Pois é, esses pastores que chamaram a igreja para pedir golpe militar, chamaram o Michel Temer de satanista. É verdade. E aí o satanista tem lucidez e os que o chamaram de satanista pediram o que o diabo quer. Explica isso para mim. Explica isso para mim. Até quando, Senhor? Até quando teremos de conviver com esses maus profetas e más profetisas? E teremos de conviver com essa loucura dirigindo o nosso país. Até quando, Senhor? William, até quando? Ari, o que parece que eles tinham em mente que a figura do presidente da República é um bobo da corte, e eles promoveram o bobo da corte. É isso que parece diante dos vídeos que estão circulando e tudo mais. Eles promoveram, colocaram no lugar de honra um bobo da corte. É o pensamento dele, que é o Quezil. É o Quezil. Como eu afirmei no outro bloco, que na realidade a afirmação não é minha, mas das escrituras, um Quezil numa posição de responsabilidade é inútil, desastroso e deve ser controlado.
E no texto que você trouxe lá no versículo 26, no capítulo 26, tem algumas ilustrações sobre isso. Por exemplo, no verso 8, temos uma ilustração a essa inutilidade do tolo. A figura é como prender a pedra numa tiradeira. Bom, a gente sabe que o objetivo da tiradeira é lançar a pedra. Se você prende a pedra na tiradeira, logo você inutiliza. O objetivo dela é lançar a pedra. Agora, se está presa, está inutilizada. Em outras palavras, quando é dado ao quesil uma posição de responsabilidade, ele inutiliza a posição. Ele não consegue cumprir o seu papel. Ele não consegue ser responsável. Ele vai ocupar o outro, ele vai ocupar um governador, um prefeito. Ele não consegue cumprir esse papel. No verso 1, a ilustração do quesil ocupando um cargo de responsabilidade é chamado ali como nevar no verão e ter chuva na colheita. Essa é a figura que tem lá no verso 1 do capítulo 26. Nevar no verão e chover na colheita. Ou seja, para a sabedoria bíblica, o louco num cargo público é algo tão inapropriado quanto a neve no verão na Palestina. E tão prejudicial quanto a chuva na época de colheita. É um desastre tão grande quanto inoportuno. Segundo a sabedoria bíblica, é batata. O tolo que é honrado vai causar prejuízo. Por isso, o verso 3 traz a seguinte ilustração quanto ao tolo que governa. Diz o verso 3: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. A essência desse provérbio é o fato de um quesil não poder ser controlado pela razão. Nem o cavalo e nem o jumento faria o que o cavaleiro quisesse, se não fosse algum mecanismo de controle. Não havia poder controlador dirigido pela razão inerente nesses animais. Ou seja, do mesmo modo que o cavalo e o jumento necessitam de um mecanismo de controle, o louco que governa precisa ser controlado por um mecanismo de punição, visto que não se pode apelar para o seu intelecto. A sabedoria aqui é clara. O quesil, o tolo, o louco que se encontra no mais alto poder, nessa posição de responsabilidade, ele é inútil, desastroso e deve ser controlado e de maneira nenhuma apoiado. Muito bem, é isso. E qual é o controle da democracia para um quesil? Impeachment. Impedimento. Impeachment. Esse é o controle de um quesil no poder, um louco no poder, um avesso à sabedoria no poder. Qual é o controle que a democracia tem para trazer esse sujeito ao lugar onde ele deve estar? Impeachment. Porque esse homem atentou contra a democracia. Ou impeachment, ou interdição da chapa, porque, afinal de contas, o TSE tem dados mais do que conclusivos para simplesmente impugnar essa chapa e convocar novas eleições gerais, se for o caso. Ou, pelo menos, novas eleições no Executivo Federal, porque tem mais do que motivos, provas, comprovações de quanto esta chapa deveria ter sido impugnada desde sempre. Então, só tem um jeito de resolver isso. Ou é o impeachment, ou é a impugnação e a convocação para novas eleições. Antes que isso cause mais desastre do que já causa. E a gente tem de lembrar que esses ricos que agora ficaram zombando do presidente que eles puseram e mantém lá essa elite branca, retrógrada, subdesenvolvida, estúpida, criminosa e escravista, é a responsável por esse desastre. Se você tiver acesso a esse vídeo, assista-o.
e marque cada um dos rostos que vai aparecer. Cada um dos rostos que vai aparecer é responsável pela ruína do Brasil. É responsável pelo desastre que se abateu sobre a nação. É responsável pela fome que você está passando. É responsável pela inflação que você tem de engolir. É responsável pela falta de emprego e pela falta de futuro para o seu filho. Marque bem essa gente, porque essa gente é egoísta, essa gente é mentirosa, essa gente é escravista, é um bando de canalhas. Essa gente é responsável pela destruição do nosso país. Nós temos de resistir a isso e exigir impeachment e impugnação. Isso é comigo e com você daqui para frente.